Olá, meus amados e queridos irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando até você para prosseguirmos a nossa leitura bíblica da Santa Palavra de Deus. E hoje estamos chegando aqui para lermos o capítulo 16 do livro de Gênesis. Vamos então procedermos à leitura de mais este capítulo da santa, gloriosa, bendita e infalível Palavra do Senhor. Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Verso 2. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Verso 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Verso 4. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Verso 5. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Verso 6. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bem é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Verso 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Verso 8. E disse Agar, Agar, serva de Sarai: Donde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Verso 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Verso 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Verso 12. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Verso 13. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Verso 14. Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai-roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. Verso 15. E Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. Verso 16. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael.
bem, meus queridos irmãos, terminamos a leitura do capítulo 16 do livro de Gênesis. E quero reler com os amados irmãos aqui o verso de número 1 e também 2, 3 e 4 para uma meditação para o nosso enlevo espiritual. Voltemos então ao capítulo 16, versículos 1 ao 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Verso 4. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Meus amados irmãos, como vimos no capítulo de número 12, que foi lido alguns dias atrás, né? Deus confirmando sua chamada na vida de Abrão. Ali Deus promete a Abrão que sua descendência seria muito numerosa. Naturalmente, essa descendência se tornaria realidade por meio de Sara, a legítima esposa de Abraão, ou de Abrão. Mas, meus queridos, após 10 anos de espera pela chegada do primeiro filho, Sarai se impacienta e propõe a Abrão um atalho, entre aspas, no plano de Deus. Ela daria sua escrava egípcia, chamada Agar, por mulher a Abrão, a fim de que ela, Sarai, pudesse ter filhos por meio da escrava. Meus amados, a Bíblia não diz que Sarai tenha orado a Deus antes de propor isso ao seu esposo Abrão. Mas com certeza achou que podia lançar mão disso, pois era uma prática comum na cultura dos povos daquela época. Quando uma esposa não podia gerar filhos ao seu marido, ela podia então permitir ao marido ter uma outra esposa secundária. E aí os filhos desta seriam então considerados como da esposa principal ou da esposa original. Por outro lado, meus amados, Abrão aceita a proposta de Sarai sem também buscar a direção do Senhor ou consultar a Deus primeiro a respeito do assunto. E como resultado, fizeram algo fora do propósito de Deus e trouxeram uma série de problemas terríveis para o lar deles, e não somente para o lar deles, mas para toda a posteridade. Surgiram intrigas entre a própria Sara e Abrão, entre Sara e Agar, sua serva, e depois surgiria também entre Ismael e Isaque, que viria a nascer de Abraão e Sara. Ismael precisou sair do lar de Abrão precocemente, juntamente com a sua mãe Agar, e isso a pedido de Sarai por conta da crescente discórdia que começou a acontecer agora entre Ismael e Isaque. Além disso, queridos irmãos, a história posterior até os dias atuais nos mostra que os descendentes de Ismael, os povos árabes, se tornariam ferozes inimigos dos descendentes de Isaque, ou seja, o povo de Israel. É o que vemos até os dias de hoje.
Assim, meus prezados irmãos e ouvintes, cuidado com a impaciência. Não perca a bênção de Deus por não esperar com paciência o tempo do Senhor na sua vida. Lembre-se que Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir os seus desígnios, aquilo que Ele determinou, planejou para a nossa vida. Ele também jamais irá colocar atalhos diante de nós a fim de tomarmos posse mais depressa daquilo que Ele tenha nos prometido e que Ele já estabelecera um tempo certo para nos abençoar segundo o seu propósito. O caminho do Senhor é perfeito, como nos diz 2 Samuel 22, versículo 31. Isso significa que Deus não é Deus de confusão. Ele não altera seus planos no que depender dele próprio. Quando Deus altera algum dos seus planos, é por causa da mudança de comportamento do ser humano ou dos seus servos. Meus queridos, se nós ficarmos firmes na posição e no lugar que Deus nos colocou, certamente suas promessas e bênçãos nos alcançarão, virão ao nosso encontro. Porém, meus queridos, se nós nos impacientarmos e tomarmos decisões sem o sinal verde do Senhor, com certeza cairemos em terríveis problemas que nos farão sofrer pela vida adiante. É melhor esperar no Senhor. Então, meu querido, minha querida, deixo aqui essa última palavra nesse dia para o seu coração. Você que me ouve nesse dia. Não se impaciente, espere em Deus. Fique no Salmo 40 e tudo vai dar certo. No tempo de Deus, que é o melhor tempo, as bênçãos, as promessas, aquilo que Ele tem para nós, virão e serão bênçãos gloriosas para a nossa vida, para a nossa família. Medite nisso e que Deus abençoe o seu dia. Amém. Quero convidar você para orarmos juntos ao Senhor neste momento. Deus eterno, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesse dia, que nos ensina, Pai, que o melhor tempo é o tempo do Senhor e que a nossa impaciência sempre nos levará para maiores dificuldades. Que o Senhor nesse dia, Pai, nos fortaleça, nos renove, para que cada dia, Pai, esperemos no Senhor, que não venhamos tomar nenhuma decisão, darmos nenhum só passo, sem o Teu sinal verde, sem a Tua aprovação. Pedimos isso ao Senhor e já Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus abençoe você que está aí todos os dias ouvindo as nossas mensagens, lendo a Palavra de Deus conosco e nos ajudando a levar a Palavra de Deus adiante. Que Deus te recompense grandemente, que Deus lhe dê um dia de paz, um dia de vitória para você e toda a sua família. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.